Olá, meu nome é Valéria, sou psicóloga, fiz especialização em psicodrama, que é uma das linhas da psicologia, como a psicanálise, como a gestalt, como a comportamental, agora tem a cognitivo-comportamental. Tenho duas cachorrinhas e resgatei uma que ficou grávida, tenho uns cachorrinhos a mais que estão para adoção. Um deles está aqui, amendoim, então vocês vão ouvir às vezes uns latidos, tá bom? Amendoim. Vamos ver se eu consigo gravar com eles por aqui, senão eu vou ter que deixar eles do outro lado do portão. Vou falar desse livro, Democratização do Colo, Educação Antirracista para e com bebês e crianças pequenas. Jussara Santos. Prefácio Eliane Cavalheiro. Olha que capa linda, né? Um bebê olhando, esperando um carinho. E é da Papyrus, a editora. Não, amendoim não mexe. Ele quer mexer no suporte aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Eles estão soltos aqui. Esse livro fala sobre a necessidade de se atentar para a primeira infância, e eu vi uma palestra da Jussara, teve um evento aqui em Goiânia, estou em Goiânia, para quem me conhece, eu morei 16 anos fora, voltei para Goiânia, sou daqui, e aqui fala da importância de ter uma preocupação com a criança na infância ter o mesmo tratamento. Ela fala democratização do colo, a criança ter igualdade de tratamento, no carinho, no acolhimento, no afeto, na primeira infância, nas escolas, nas creches, que recebem a criança bebezinha, né? Então ela fala de uma educação que pense e repense as atitudes para evitar o racismo. Uma educação antirracista para e com bebês e crianças pequenas. E ela é uma professora, uma escritora, é uma educadora, tem 20 anos que ela atua com bebês e crianças de 0 a 6 anos, estudando esse tema, né? E ela tem uma dupla autoria, o documento Currículo da Cidade, uma educação antirracista. Ela trabalha nesse tema há muito tempo, é mestre em educação pela PUC São Paulo, doutora em educação pela UF São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, e outros títulos mais. Fala muito bem, o livro é pequenininho, é curtinho, fácil de ler, 190 páginas, tá? Uma letra tranquila para ler, claro, tenho que usar óculos, mas eu uso óculos também para ler, não uso óculos o tempo todo, tá? Então eu queria indicar esse livro, eu gostei muito, tanto da palestra dela, vale a pena ver o conteúdo que ela divulga no Instagram, não sei se YouTube, vale a pena conhecer esse livro, ler, para pedagogos, professores, pais, prestar atenção, porque ela fala justamente que existe uma diferença no tratamento entre crianças que são negras e crianças não negras. E aí eu acho que inclui crianças indígenas, crianças negras, crianças numa escola pública, é diferente de uma escola privada. Não sou especialista nessa área infantil, mas gostei muito desse livro, gostei muito de ouvir a Jussara, a gente aprende muito. Hoje o país ele vive um repensar da sua própria história. Quando era criança, eu aprendi uma história de carochinha, né? Que o Brasil havia sido descoberto pelos europeus, que as entradas e bandeiras com os bandeirantes foi algo muito positivo. Não que não tenha, né, tido um crescimento, não tenha tido uma evolução com a integração entre as nações, mas a forma como foi feita, a gente sabe, né, não foi aquela que foi contada nas histórias.
foi uma dominação. Aqui em Goiás, o bandeirante que veio, né, ele foi chamado pelos indígenas quando ele chegou de Diabo Velho, né, ou Anhanguera, que é Anhanguera, Diabo Velho. E por quê? Por que foi esse nome? Porque ele, para assustar os indígenas, ele botou fogo numa panela, colocou álcool, colocou fogo, e eles não conheciam fogo. Eles foram ingênuos, porque os indígenas no início, eles tinham e têm essa convivência harmônica com a natureza, e pensou também ter uma convivência harmônica com quem estava chegando, né? Eles não imaginavam que iriam ser inimigos e pessoas que iriam destruir as culturas e civilizações que existiam aqui. Eu vou falar de outro livro depois, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que eu estou lendo, que eu achei fantástico. Mas hoje é sobre esse aqui, é sobre educação antirracista. Eu sou uma pessoa que sou filha de um homem negro com uma mulher branca, então eu tenho a cor mais clara, dizem parda, né? Mas esse conceito está sendo revisto também. E eu estou aprendendo que é o letramento racial, estou aprendendo sobre isso, como lidar, né, com essa questão do racismo. No Brasil é algo que a gente vive cotidianamente. Claro que eu tenho menos e sofro menos que os meus amigos e os meus irmãos que têm a cor mais escura. Tenho irmãos que têm a cor do meu pai, mas estou aprendendo mesmo, porque desde pequena eu senti racismo na escola. Eu conheci o racismo na escola, tinha 9 anos, não, menos, tinha uns 4, 5 anos, quando um menino jogou chiclete no meu cabelo para grudar, para eu ter que cortar o cabelo. E a gente ouvia algumas coisas, né? Agora que eu tô me lembrando, assim, uma cena muito clara. Um menino jogou chiclete no cabelo e o cabelo crespo, não tem como você, acho que cabelo liso também, tirar o chiclete sem ter que cortar. Tive que cortar uma parte do cabelo. Eles ouvem barulho, aí vão lá no portão, ver o que é e voltam. É isso. Queria falar desse livro, tá? Um outro que eu gostei muito, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei ainda, agora que eu tô vendo, ó, sai o contrário aí, a letra, né? Sai o contrário. Vou ver como é que eu corrijo isso. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Ela fez uma palestra no TED Talks, que é um canal que existe aí no YouTube de palestras, muito conhecido, pessoas muito interessantes, desde a área de ciência, de educação, política. São palestras curtas de 15 minutos, justamente em congressos, em conferências. Começou na área de tecnologia e design e passou para todo tipo de assunto, temas interessantíssimos na área de saúde, que é a minha área, né, saúde mental. E esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, é muito legal, porque ela é muito espontânea, ela conta da forma dela, né, como ela assumiu a própria vulnerabilidade. Ela que era uma pessoa já, assim, uma profissional já conhecida, já respeitada, falar sobre vulnerabilidade num meio que seria, com certeza, ela já era respeitada, tinha um nome, seria algo arriscado. E ela vai e se arrisca, ela fala da vulnerabilidade, de aceitar, lidar com a vergonha. É muito legal esse livro. O outro que eu quero falar, a editora é Sextante, e foi o primeiro lugar na lista do The New York Times, o jornal norte-americano de Nova York, que indica livros e tal. Então é muito legal. Ele também não é muito longo, 180 páginas. Eu tô lendo aos pouquinhos, acho que vale a pena, é muito legal.
ela escreve muito bem, a leitura dela é agradável, é fácil de ler, não é difícil, tá? E vou pegar um trechinho aqui, vamos lá. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Aí tem muito a ver com o momento que o Brasil está passando, né? Mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Então, viver com ousadia, né? O que é? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. E você? Tivemos aí agora recentemente, né, a Copa, a derrota do Brasil para um outro time, a Noruega. E eu até postei um vídeo que a gente fica meio perplexo no dia, foi meio emocional, mas é interessante. A análise do jogo, a gente vê que tem uma questão emocional, né? Faltou ousadia. Aqui tá falando da ousadia, do fracasso, da derrota, do entusiasmo, do sucesso, do triunfo, né? Da questão, ali a questão psicológica conta, né? Os técnicos faziam assim: pensa, gente, pensa antes de jogar. Que é muito importante, uma coisa que o emocional, a gente que é da psicologia, né? Observa o emocional, influencia muito. E ali no jogo, quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar assistindo futebol, mas não, o da Copa a gente geralmente acompanha família e tal, amigos, né? E o jogo era um mata-mata, era ganhar ou perder, mas é uma seleção que já estava recebendo muita crítica, né? O Brasil tem um peso muito grande mundial e nacional quando se fala em Copa. A paixão, a responsabilidade, é pentacampeão, e aí já cria-se uma expectativa para o próximo prêmio, o próximo campeonato. Tem a questão das bets, que é algo muito polêmico. Enfim, um assunto enorme, né? Então aqui ela vai falar de fracasso, de triunfo, tem a ver com esse momento que a gente está aí, a vergonha da derrota, né? A vergonha da derrota mesmo para aqueles que estão já consagrados, que já seriam assim, já teriam conquistado muita coisa, né? A mídia, a pressão da própria pessoa, a pressão externa, tudo isso influencia. Aquela figura do Bruno respirando, tentando se acalmar. Respira. Você já respirou hoje? Pois é. Eu fiz uma meditação e uma respiração hoje. No momento que a gente está, o estresse, né? A figura do Bruno, ele estava tentando se acalmar, psicologicamente se preparar para relaxar, porque a pressão é muito grande. Ele ia bater um pênalti, ele não é conhecido, era a primeira Copa de muitos ali. Eu não vou analisar porque eu não sou da área de esporte, mas os experts aí vão falar, né? Mas é muito importante a gente a gente evitar a destruição do outro. E quando eu vejo falando um nome e dizendo
Poxa, ele errou. Ali ele não podia errar. E esse livro fala justamente disso. A gente pode errar. Acontecem os erros, porque nós somos humanos. Nós somos imperfeitos. Então, mas aí não se pode errar num momento desse. Mas a gente erra. Todos erramos. Todos erramos. Um deles aqui se aproximou da câmera. E é justamente porque somos humanos, erramos. Se fôssemos robôs, não erraríamos. Acho que o robô vai errar também, porque o robô é criado pelo humano. A IA está mostrando isso. Tem hora que você pede alguma coisa no chat GPT ou pergunta alguma coisa e vem umas respostas bem esdrúxulas, assim, nada a ver. Então, vamos repensar essa questão de, primeiro, julgar o outro, condenar, apontar o erro e de uma forma não construtiva, né? Eu até falei que eu acho que aquele técnico, sei não, acho que ele deveria sair, porque... Mas depois eu pensei, gente, mas eu mesma estou julgando. Então é algo que a gente faz às vezes no impulso, né? Mas importante repensar, porque é justamente isso. Erramos e repensamos. Isso que faz de nós seres melhores, né? Em evolução, estamos evoluindo. E falar também desse livro aqui, Mulheres que Correm com Lobos. Eu já fiz uma vez um vídeo sobre ele. Clarissa Pinkola Estes, coleção Arco do Tempo, editora Rocco, Mito e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Esse é uma leitura longa, ele é grande. Isso é para ler um capítulo, refletir, ou ler uma página, refletir, ler com tempo. O que eu faço? Eu leio canso daquele livro, aí pego, leio o outro, canso daquele, leio o outro, porque não é uma leitura fácil. Esse livro aqui, ele traz a psicanálise, aliás, a teoria junguiana, né? É a teoria que fala dos arquétipos. Mulheres que correm com lobos. Os lobos sempre rondaram o universo da psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estes, lendo sem em sonhos ou mesmo na vida real. Eu vou voltar aqui, tá? Vou ler uma parte desse também que eu esqueci. Ao estudar esses animais, os lobos sempre rondaram o universo da psicóloga junguiana Clarissa. Os lobos aqui, olha que bonito. Mulheres que correm com lobos. A capa é linda, né? E essa psicóloga junguiana, Clarissa, ela estuda os animais e observou semelhanças entre a loba e a mulher, principalmente no que se refere à dedicação aos filhos, ao companheiro e ao grupo. Ao longo do desenvolvimento da civilização, porém, esses instintos mais naturais, a que ela dá o nome de mulher selvagem, foram sendo domesticados, sufocando todo o potencial criativo da alma feminina. Clarissa, analista junguiana e cantadora, isto é, contadora de histórias, mostra nesse livro como, a partir de mitos, contos de fadas, lendas de folclore e outras histórias escolhidas em 20 anos de pesquisa, a mulher pode se ligar novamente aos atributos saudáveis e instintos do arquétipo da mulher selvagem. É assim que em La Loba se ensina a função transformadora da psique. Barba Azul mostra como sarar feridas que parecem não ter cura. E aí vai. Fica a dica, ó. Ele é longo, tá? Ele é um livro mas não é um livro para psicólogo, é um livro foi best-seller, foi um dos mais vendidos em uma época. Tem as novas edições com capas lindas. Essa aqui é uma edição já que eu tô lendo já há alguns anos, tá? Não leio assim rapidamente e paro. Eu leio, penso, releio. Quem tá com sono, quem tá com insônia, sair da cama, ir para a sala, para o sofá e ler. Depois eu vou falar sobre isso. Higiene do sono, como lidar com a insônia. Esse livro aqui é editora Rocco, foi em 92 que ele foi editado. Ele, aliás, copyright. A edição dele
94. Mas eu já tenho ele já há um tempo. Mas eu comprei ele num sebo. Comprei em loja de livro usado, que é muito legal. O sebo é bacana, eu gosto de sebo. Aqui em Goiânia, Rua 4, tem muito sebo. Na Avenida Goiás, no centro também. Você acha livros ótimos. Na Rua 3 também, com a Rua 6 ou 7. 7. Rua 3 com a Rua 7 também. Tem muita coisa bacana. Livro usado e livro novo nessa. Mas na Rua 4 tem, no centro, na Avenida Goiás, ali na altura da Rua 5 com a Goiás, mais ou menos tem, perto da Paranaíba. E então, assim, o que acontece? Esse livro aqui eu amo ler e reler. Eu acho que vale a pena, principalmente para nós mulheres, para quem é mulher, mas também para homens, tá? Uma questão assim, ele começa falando do Barba Azul, aquele conto do Barba Azul. Um homem se casa com uma mulher e ele fala assim, um homem rico se casa com uma mulher jovem, ele era viúvo, né? Aí ele se casa com uma mulher jovem e fala para ela assim, olha, essa casa aqui vai ser para você. Ela era de uma família simples, né? Mas ela vai ser para você essa casa e você só pode entrar em qualquer lugar. Casa linda, criados, ai meu Deus, pessoas para trabalhar, né, com ela, empregados e com tudo. Só que você não pode entrar nesse quarto. Esse quarto aqui, dá a chave para ela e fala assim, guarda essa chave, não entra, não deixa ninguém entrar. Aí essa história vai se desenrolar, eu não vou contar, porque Barba Azul é um conto conhecido, né? Muito conhecido. Não vou contar para vocês o final, mas vale a pena. Fala sobre curiosidade, fala sobre medo, fala sobre confiança, fala sobre feridas, curar feridas. E vale muito a pena. Aliás, o segundo é o Barba Azul, foi o que mais me impressionou. O primeiro tem La Loba, a Mulher Lobo e os 4 rabinos. Fala dessa questão da mulher que vive hoje, né, a mulher muito cobrada, vive aí uma jornada dupla, tripla e vai correndo atrás do trabalho, estudo, família e se esquece de si mesma. E ele fala justamente, esse livro fala, Clarissa fala da necessidade da pessoa voltar para ela mesma, sabe? Sair daquela correria, hoje com a internet então, que fica o pensamento muito voltado para isso. Sair daquela correria e voltar para si mesma, pensar em você, ter o contato com a natureza, pôr um pé numa grama, respirar mais vagarosamente, se voltar à sua essência, que é de estar em contato com a natureza. Selvagem quer dizer no sentido de estar em contato com a natureza, estar em contato com si mesmo. O meio ambiente, a natureza, somos nós. Então, selvagem no sentido de você voltar a estar em contato com a sua essência, que é natural, de conviver com a natureza, de ter um tempo para você mesmo, para respirar, para olhar uns pássaros, para meditar, para você pensar e repensar suas atitudes, dar um tempo para si mesmo. É muito importante isso. Então, falei desses 3 livros, espero que vocês gostem. Esse tem, não falei quantas páginas, né? Puxa, ele é muito legal, mas ele é longo. Então, a minha dica é leia aos pouquinhos, ó. 620 páginas, tá? É um tijolão, mas você vai lendo aos poucos, vale a pena. Um capítulo aqui, outro capítulo ali, o meio capítulo, e vai vendo aqui o que tem a ver com você, o que isso tem a ver com você, o que traz de cura para você. A leitura, ela desacelera a mente, ela exercita a mente, ela nos traz de novo uma paz que a internet, as redes sociais e essa correria do dia a dia retira.
Então fica a dica aí, se vocês quiserem ler, curtir esses 3 livros, tá? Vou voltar aqui no da Jussara, que eu esqueci de ler. Tem uma dedicatória muito fofa dela, né? Dos outros autores não tenho dedicatória, porque fui ao lançamento deles, ela foi no evento aqui de cinema. Tem um evento, um festival de cinema em Goiânia que chama Amor, a Morte e as Paixões. Não consigo ficar com óculos multifocal, tá? Eu só uso óculos para ler mesmo, não preciso para mais nada. Então, ponho e tiro, mas não se incomodem com isso, tá? Para ler que eu uso só. Aqui, vou ler um trechinho. Antes mesmo do início, tecendo olhares, sou porque nós somos. Esse sou porque nós somos é um ditado africano, africano, que é Ubuntu, uma linguagem de um dos países de África. E na realidade é um mote, é um ditado que é geral na África, né? Sou porque nós somos. Escrever esse livro foi um dos desafios mais bonitos e intensos da minha existência. Foi um processo regado a muitos sentimentos e encontros com minha história, e partilharei um pouco a seguir. São comuns às mulheres negras problemas de saúde relacionados ao útero, órgão responsável por gerar a vida. Há alguns anos, meses antes de me preparar para um processo de gestação, submeti-me a uma cirurgia intitulada miomectomia, para tirar mioma, né? Para tentar engravidar. E aí ela sai da sala de cirurgia sem útero, sem um aviso de que isso havia ocorrido, a retirada. Em casa, por curiosidade, examinei calmamente o laudo da alta médica e me deparei com a pior notícia da vida. Aquele que era um procedimento de preparo do meu corpo à gestação virou a ceifa que aniquilou a continuidade de um desejo genuíno e legítimo. Não recebi explicações, não fui consultada, nem sequer avisada após o procedimento. Mulheres negras, não negras, brancas, posso garantir, foi o pior dia da minha vida. Esse é o impacto, é impactante, né? E aí ela está falando da experiência dela. Essas páginas significam outra forma de gestar, parir e apresentar um filho ao mundo. Aí eu vou ter que parar porque a Nina está começando a ficar agitada aqui. Eu tenho que ir lá ver o que é. Eles nem pássaro, passa gente na rua e faz barulho. Mas não é nada. Fica a dica. Esse livro é excelente. Tá? Nas melhores livrarias do Brasil. Procurem, peçam pela internet. Na internet é facinho de achar. Beleza? Vale a pena. Beijo. Dá uma joinha aí, quem gostou, compartilhe se você gostou e divulgue, comente, coloque suas dicas, sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Me fala o que posso melhorar. E é isso aí, vamos começando a falar de livros, de cuidados com saúde mental e autocuidado e também de cuidados com pets. Falou, obrigada, até mais, tchau, tchau.